Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta quinta-feira, 30 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Não deixe de assistir também o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. O convidado desta semana é o presidente e fundador da Petz, Sérgio Zimmermann, e o programa já está disponível aqui no nosso canal no YouTube. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. O dia será importante e decisivo demais para a Petrobras. A empresa vai realizar nesta quinta-feira uma assembleia entre os seus acionistas para discutir algumas alterações no estatuto social da companhia. Quando o plano foi divulgado em outubro, as ações da Petrobras caíram 6% na época. Os acionistas vão discutir a criação de um fundo de remuneração de capital e também a exclusão de vedações para indicações de membros da alta cúpula da Petrobras previstas na lei das estatais. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vai se reunir também nesta quinta-feira e pode determinar um novo corte na produção global de petróleo. E isso, claro, pode afetar os preços da commodity. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, meu convidado de hoje no Veja Mercado é Marcos Pelucci, professor de finanças da FIA. Marcos, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego, tudo bom? Bom dia a todos. Muito obrigado por fazer o convite aí para a gente poder participar do programa. Prazer é nosso. Marcos, começo falando sobre essa parte final do meu texto de abertura, reunião da OPEP prevista para hoje, e existem a expectativa, especulações, rumores de mercado que dão conta que a OPEP pode cortar mais uma vez a produção global de petróleo em 1 milhão de barris por dia. Qual pode ser o efeito dessa reunião, de um possível corte nos preços? O petróleo hoje está cotado a $83 por barril. Veja, a questão aí é a iminente queda na demanda de petróleo. E, em função disso, a OPEP está estudando, de fato, fazer um corte na produção, e esse corte visa regular os preços. Como a gente já sabe, a OPEP atua como uma espécie de regulador da oferta desse produto, dessa commodity, e dessa maneira, quando ela vê a possibilidade de queda na demanda, ela normalmente faz esse tipo de processo mesmo, faz esse ajuste, reduzindo a oferta, reduzindo a produção dos participantes dessa organização. Então, a ideia é que o petróleo tenha uma regulação de preço, uma vez que ele apresentou aí nos últimos dias uma queda. Certo, o petróleo chegou até a ultrapassar a casa dos $90 por barril depois do início da guerra em Israel, arrefeceu, agora a OPEP mais uma vez deve determinar um corte na produção global e evidentemente, ao mesmo tempo, as duas guerras, tanto em Israel quanto na Ucrânia, elas continuam, elas ainda não acabaram. É esperado até o final do ano, início de 2024, uma nova valorização nos preços do petróleo. Eles podem voltar a negociar acima dos $90 por barril. E qual pode ser o efeito de um possível movimento desse na inflação brasileira? Sim, veja, tudo depende de dois fatores. Em primeiro lugar, de como que a OPEP vai estabelecer essa regulação. Em segundo lugar, como é que vai ocorrer essa evolução da demanda. Se essa demanda continuar a ser reduzida, se a gente continuar a observar uma redução da demanda, isso pode contribuir para segurar essa valorização possível do petróleo em função da redução da oferta. Então, a gente tem o seguinte: se a OPEP promover uma redução forte na oferta e se houver um aumento de demanda, o petróleo pode voltar a subir. Mas tudo indica que não vai haver nenhuma movimentação muito brusca no preço da commodity. Certo. Ainda sobre petróleo, a Petrobras vai realizar nesta quinta-feira uma assembleia entre os seus acionistas para discutir algumas mudanças no estatuto da companhia, que dizem respeito à indicação de membros da alta cúpula, uma vedação a alguns itens da lei das estatais e também a criação de um fundo de reserva de capital. De que maneira, quando esse plano foi anunciado em outubro, quando a Assembleia foi convocada, as ações caíram 6%, só para a gente contextualizar. De que maneira essas mudanças, caso concretizadas,
elas podem impactar o mercado, não só a Petrobras, mas o mercado como um todo, o setor de petróleo? Olha, como você comentou, o setor de petróleo vem sendo afetado pelas guerras e também pelas oscilações de demanda. Até complementando a resposta anterior, quando você questionou a respeito da inflação, de fato, o aumento dos preços do petróleo, promovidos, de certa forma, por essas guerras, acabou por pressionar a inflação não só no Brasil, mas em outros países, na Europa, nos Estados Unidos. Agora, nesse momento, quando a gente observa uma iminência na queda de demanda, uma possibilidade de queda de demanda, esse tipo de regulação vai promovendo a estabilização. Nesse contexto, qualquer movimentação no sentido de ampliar investimentos, isso eu estou falando de maneira geral no setor de petróleo, qualquer movimentação no sentido de ampliar os investimentos deve ser vista com certa cautela, uma vez que o petróleo é um bem que, evidentemente, tem uma importância muito grande para a economia mundial, porém, pelo fato de ser um combustível fóssil e de ter ali uma expectativa de exaustão das reservas no mundo, para qualquer empresa que, nesse momento, apresente um plano de investimentos agressivo ou um plano de investimentos no sentido de acelerar a produção, deve ser visto com cautela. No mesmo sentido, qualquer movimentação na direção de alterar as regras de governança de uma empresa também pode deixar acionistas cautelosos. Por quê? Porque o acionista, evidentemente, espera transparência, o acionista espera uma governança que seja profissional, uma governança que conte com profissionais na composição do conselho, da diretoria da empresa. Então, qualquer decisão ou qualquer alteração que vise promover uma ruptura num sistema de governança que esteja funcionando pode ser visto pelos acionistas, pelo mercado, com cautela e pode acabar promovendo uma desvalorização nas ações. O petróleo tem uma importância, como eu comentei, muito grande na economia mundial, então todas essas movimentações, seja na OPEP ou no plano de investimentos de empresas de petróleo, acabam por afetar a inflação e o nível de atividade econômica. Então, se ocorre, por exemplo, um aumento de preços no petróleo, isso pressiona a inflação e vai acabar afetando outros aspectos, como a possível trajetória de queda nas taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos, na Europa, etc. Então, isso, óbvio que tem uma série de desdobramentos subsequentes para indicadores de bolsa, para indicadores de atividade econômica e etc. Marcos, troca um pouco de assunto falando sobre as perspectivas para 2024, porque o Ibovespa aqui no Brasil, especialmente nesse mês de novembro, teve um rally importante nas ações, as ações subiram consideravelmente, estão não só nas máximas do ano, mas nas máximas de mais de 2 anos. Desde julho de 21, o Ibovespa não batia um patamar tão alto. Mas pensando para 2024, os analistas do banco JP Morgan entendem que no mercado americano a tendência é de que o mercado esteja pressionado pelas eleições norte-americanas e também pelos altos juros dos Estados Unidos. Nessa balança, o que deve acabar pesando mais, o que está em jogo para o ano que vem? Esse rally que a gente está observando agora em novembro, ele tem força para chegar ao final do ano ou já existe uma contagem regressiva para ele acabar? Veja, lá nos Estados Unidos, a gente tem essa questão do arrefecimento da inflação e já está se estudando a possibilidade. Nessa semana, a gente ouviu alguns membros aí do Fed comentando sobre a possibilidade de queda nas taxas de juros lá nos Estados Unidos, bem como na Europa. Isso deve incentivar a atividade econômica lá fora.
e incentivando a atividade econômica, incentiva também os investidores a aplicar os seus recursos em renda variável. Então, se ocorrer a continuidade nessa trajetória de arrefecimento da inflação, como a gente chama de desinflação, a diminuição da inflação e a consequente queda nas taxas de juros, isso deve incentivar, sim, o mercado de renda variável lá fora. Aqui no Brasil, a gente, de certa forma, vive sob a influência desses aspectos. Ou seja, uma vez que a gente observa a queda, por exemplo, nas taxas de juros futuras dos títulos americanos de 10 anos, né, a taxa de juros dos títulos dos Treasury Bonds de 10 anos, que chegou na casa dos 5% e hoje está na casa dos 4,5%, 4,4%, essa queda foi, de certa forma, um dos fatores que incentivou esse rally na nossa bolsa e a entrada de investidores estrangeiros na nossa bolsa. A gente vinha observando, principalmente nos meses de setembro e outubro, uma saída de investidores estrangeiros, e agora, no mês de novembro, houve um retorno desse capital estrangeiro para o mercado de renda variável no Brasil. E se houver essa continuidade, óbvio, considerando os fatores externos, isso pode contribuir, sim, para a continuidade desse rally. Porém, existe um ponto de atenção, que, no nosso caso, é a questão fiscal. A questão fiscal aqui é crítica, está em discussão, inclusive, e se não houver, vamos dizer, um direcionamento adequado para essa questão fiscal, esse rally pode ficar ameaçado. Por quê? A preocupação é que o Brasil não consiga atingir algumas metas fiscais e que isso possa contribuir para uma futura complicação, para um futuro, para os futuros problemas relacionados aí ao cumprimento das obrigações. Você fala sobre a questão fiscal agora no final da resposta. Vou me aprofundar um pouco nessa questão, porque a meta de déficit zero ela está mantida, pelo menos por hora, uma vitória momentânea do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas o fato é que o mercado como um todo enxerga esse objetivo com muita descrença. Uma eventual mudança na meta fiscal no ano que vem, um déficit, já está dado pelo mercado, ou ainda pode provocar efeitos negativos tanto no mercado quanto nas projeções futuras de inflação e de juros também? Olha, eu entendo que o mercado hoje está estudando isso ainda. Não é certo esse déficit, ou seja, o mercado ainda aposta, de certa forma, no atingimento desse objetivo, mas essa descrença e essa desconfiança são aspectos que estão ainda no ar e que, se houver uma sinalização para que de fato ocorra, isso pode sim prejudicar o mercado de renda variável. Certo. E pensando nos fatores macroeconômicos brasileiros, nós temos uma inflação sob controle nos últimos meses, até alguns dados ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado, e ao mesmo tempo, números de serviços, o maior setor da economia, em desaceleração, abaixo da expectativa do mercado, que tem provocado revisões para baixo também nas projeções de crescimento econômico do Brasil para esse ano. Esses fatores macroeconômicos, essa desaceleração gradual, ela pode fazer de alguma forma com que o Banco Central aumente os cortes nas taxas de juros brasileiras em algum momento do atual ciclo? Olha, o que é esperado para o mercado é provavelmente mais um corte de 0,5 ponto e depois cortes de 0,25. Eu entendo que, inicialmente, esse corte não deve ultrapassar 0,5 ponto, mas existe a possibilidade, evidentemente, sobretudo diante da situação que você relatou, que é a desaceleração de serviços, pois a desaceleração de serviços é aquela que é mais preocupante
no sentido de pressões inflacionárias. Então, eu acredito que esse corte, esse ciclo de cortes aí deva continuar num ritmo igual, ou depois de fazer um corte ou dois de meio, diminuir o ritmo de corte para 0,25, tá? Mas tudo depende de como que esse setor de serviços vai reagir. Com uma taxa de juros ainda alta, esse setor sofre bastante, né? A gente tem problemas aí na realização de investimentos, o custo hoje de capital é alto, e isso faz, evidentemente, com que esses setores vão sofrendo consequências, muitas vezes não imediatas, mas consequências ao longo do tempo. E é por isso que existe essa preocupação. Porém, o Banco Central tem adotado uma postura bastante cautelosa, pois a gente ainda tem fatores, tanto internos quanto externos, que podem pressionar a inflação. Entre os fatores internos, a própria questão fiscal pode exercer, sim, uma pressão inflacionária. E, do lado externo, a gente tem o próprio preço do petróleo, como você comentou anteriormente, que podem contribuir para exercer uma pressão inflacionária também. Legal, especialmente nessa semana, o varejo se tornou o centro das atenções. Por um lado, uma Black Friday um pouco mais fraca do que o esperado pelo mercado. De outro, o Mercado Livre mais uma vez surpreendendo positivamente os analistas. E também a capitalização de 24 bilhões de reais da Americanas. Pensando nesses fatores micro e também nos macro, essa queda no setor de serviços e a perspectiva de cortes nas taxas de juros. 2024 deve ser um ano de recuperação expressiva do varejo, ou essa recuperação ela deve ser mais lenta do que se esperava e pode demorar mais algum tempo, mais alguns anos para uma reestruturação completa desse setor? Olha, eu vejo que a recuperação deva ocorrer, mas ainda de forma gradual, tá? Essa recuperação não deve ter fatores expressivos que estimulem um boom no varejo no ano de 2024. No meu entendimento, a gente tem fatores aí relacionados a, como eu falei, as consequências dessa taxa de juros elevada deve reverberar ainda no ano de 2024, pois ainda essas taxas ainda estão em queda. O varejo tem sofrido bastante nos últimos 2 anos, principalmente, em função das taxas de juros, em função do pós-pandemia, né? A gente teve uma série de questões acontecendo. A gente teve também a concorrência, não só de Mercado Livre, mas a gente teve uma série de players aí no setor de varejo que se tornaram mais agressivos, que se tornaram mais presentes no mercado e que tornaram a concorrência bastante igual e bastante agressiva mesmo. Então, lógico, num ambiente de alta concorrência, óbvio que para cada um dos agentes o mercado acaba ficando mais difícil, mais complicado. Mas essa recuperação deve acontecer, apesar de ser lenta. Vou pegar como gancho essa parte final da resposta para a gente arrematar o assunto e também o programa, porque ontem o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o próximo passo do programa Remessa Conforme é taxar também as importações que têm valor inferior a $50. Isso provocou no mercado a valorização de ações de algumas empresas como Lojas Renner, CIA e Guararapes, que é a dona da Riachuelo. Essa sinalização do governo, no fim das contas, ela pode de fato ser positiva para o varejo brasileiro, ou ela é uma medida, por mais que seja positiva, ela é insuficiente para, enfim, ser um gatilho para uma recuperação expressiva no ano que vem? Não, eu não vejo que seja um gatilho para uma recuperação expressiva, até porque esse setor de moda, embora tenha uma grande
tenha passado por uma grande alteração nos últimos anos pela concorrência de empresas estrangeiras, a gente tem que pensar aqui no crescimento do mercado doméstico, que sim, tem como uma maior participação das empresas locais. Ou seja, muito poucas pessoas, na verdade, né, o comportamento do consumidor em comprar pela internet artigos de moda, ele se modificou nos últimos anos, mas ele ainda não conta com uma representatividade tão grande a ponto de essa taxação de compras abaixo de $50 promover um boom, né, promover uma recuperação expressiva no varejo brasileiro. Pode ajudar, sim, claro que pode ajudar, mas ainda não acho que vai ser o suficiente para promover uma recuperação expressiva. Tá certo, Marcos. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. Foi um prazer e as portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Legal, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Valeu, até mais. Até. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos aos assuntos que serão destaque ao longo do dia no mercado. O IBGE acaba de divulgar que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,6% no trimestre encerrado em outubro. Ontem, o PIB dos Estados Unidos surpreendeu para cima. O PIB do terceiro trimestre, a nova leitura divulgada, registra um crescimento de 5,2% da economia norte-americana nesse período. A expectativa era de um crescimento de 5%. Ainda hoje, quinta-feira, tem a Assembleia de Acionistas da Petrobras para discutir mudanças no estatuto da empresa. Isso pode mexer com as ações, bem como a reunião da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que pode decidir por um novo corte na produção global de petróleo e afetar os preços da commodity no mercado internacional. Nesta quinta-feira, ainda pela manhã, os Estados Unidos vão divulgar números de inflação de outubro. E amanhã, sexta-feira, tem discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, e também a publicação dos números de produção industrial do Brasil, referentes ao mês de outubro. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar abre o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 4,92, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em alta também, de 0,5% nesta manhã. E ponto final nesta edição do Veja Mercado. Eu agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência e lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, mas que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O convite também está feito para assistir o Veja SA, nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. A edição desta semana, com o Sérgio Zimmermann, presidente da Petz, já está disponível no nosso canal no YouTube. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Até lá!